Olá, alunos e alunas, professor Vinícius Lima Lustosa aqui. Neste videoaula que vocês assistirão, eu farei a resolução da questão de número 6 do vestibular da FUVEST 2024. Trata-se de uma questão de história a respeito do tema de Brasil Colônia. Um tema que é bem recorrente na prova de vestibular da FUVEST e, além disso, eu também estarei ensinando a vocês alguns procedimentos, etapas, sobre a resolução de provas de vestibular, a resolução de questões de vestibular de história em específico, ok? No final da aula, ou melhor, você já tem acesso aí na descrição do vídeo a um material base que eu elaborei, mas eu sugiro que você assista a aula e depois consulte este material com algumas informações, conceitos que podem estar te ajudando a ter um material de apoio para estudar para as provas de vestibular. Certo? Não se esqueça, minha chave Pix está aqui em cima. Se você gostou do trabalho ou ainda quer apoiar projetos como esse, afinal, demandam um tempo extra de preparação, recursos, softwares e custos, enfim, para um conteúdo totalmente gratuito. Se você conseguir ou quiser e tiver interesse em contribuir, conseguirei estar expandindo este projeto aqui, disponibilizando mais vídeos e vídeos com mais frequência também, certo? Fiquem com essa questão, espero que gostem, avaliem da forma como melhor for conveniente, comentem e também divulguem o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, isso é algo muito importante, e também de avaliar o vídeo, certo? Tenham uma boa aula aí, espero que gostem. Pois bem, vamos lá para a resolução da questão de número 4 da prova da FUVEST 2024. Trata-se de uma questão de história, questão número 6, e antes de começar a resolução da questão, nós precisamos fazer um passo a passo. Ele está dividido em 3 etapas. E no que reside este passo a passo, essas 3 etapas? Eu vou registrá-las aqui. Olha, antes de fazer uma questão, você precisa, ou melhor, na resolução da questão, isso faz parte da resolução da questão. A primeira coisa é ler o enunciado. Ler o enunciado. E para que você vai ler o enunciado? Você vai ler com um objetivo. Você vai identificar o comando da questão. Comando da questão. Certo? E eis que após ser enunciado, identificar o comando da questão, aí já fica fácil? Não. É necessário nós irmos para a etapa de número 2. E qual a etapa de número 2? A maior parte das questões de vestibular, elas têm um texto base. E havendo um texto base, é necessário, antes de você ler o texto, é necessário que você leia a legenda deste texto. Então vamos colocar aqui, item 2, ler a legenda. Para que ler a legenda do texto? Aqui é uma parte fundamental. É para você saber a natureza do texto. Afinal, o texto que você está lidando nessa questão é um texto bibliográfico, no sentido de ser uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um livro feito por historiador, um livro feito por algum cientista social, um artigo científico, uma notícia, ou o texto base é um documento histórico. Há 2 tipos. Pode ser uma bibliografia ou pode ser um documento histórico. E se for uma bibliografia, pode ser vários desses gêneros que eu acabei de falar para vocês. E se for um documento histórico, também é uma multiplicidade de gêneros. Como, por exemplo, documentos iconográficos, cartas, crônicas. Deu para entender? Então, ler a legenda é fundamental para que nós possamos identificar a natureza do texto, certo? E aí? Ele é um documento ou estamos lidando com algum tipo de alguma bibliografia em específico, certo? E por fim, o que nós vamos fazer? A parte final aqui para a nossa resolução da questão, nós vamos ler o texto. E a parte 1 e 2, nós lemos com um objetivo, né? Qual que é o objetivo da parte 1, 2 e 3 juntas? É acertar a questão, assinalar a alternativa correta.
A parte 3, a leitura do texto, ela vai ter como base os direcionamentos dados pelos itens 1 e 2. O item 1 que vai dar o comando, e você, por exemplo, exemplos de comando. É correto afirmar que a leitura que o viajante X fez sobre os indígenas é, de acordo com o texto, é correto afirmar. Você entendeu? É nesse sentido que você vai identificar o comando. E para você saber, por exemplo, nesse exemplo fictício que eu coloquei, a leitura que um viajante vai fazer sobre os indígenas, e aí? Eu estou lendo um documento que é um livro feito por pode ser pelo próprio viajante, ou estou lendo a análise que um historiador fez a partir da leitura que o viajante fez sobre os indígenas, que já é a bibliografia. Note como há uma diferença gigantesca, a questão vira outra. Por isso que é muito importante você ler a legenda para você conseguir identificar de que matéria, de que texto é esse com que você está lidando, certo? Então nós vamos ler o texto orientados pelos itens 1 e 2. Vamos lá então, seguir o passo a passo. Primeiro passo, ele te lê o comando. Estamos fazendo a questão de número 6. E, deixa eu até tirar aqui o círculo que eu fiz. Eu tenho uma padronização em prova, depois eu explico no final como é que eu faço. Vamos lá. O texto indica que, no Nordeste açucareiro dos séculos 16 e 17... Opa. Então nós temos aqui, olha só, o texto indica. O que o texto está indicando sobre o assunto do Nordeste açucareiro nos séculos 16 e 17? E presta atenção que Nordeste açucareiro é um conceito. Nós estamos nos referindo ao período colonial. E o texto até foi generoso, porque o período colonial é extenso, né? Ele está falando, olha, no período colonial 16 e 17. Eu estou falando do período colonial em termos cronológicos. Em termos espaciais, é o Nordeste do Brasil. É aquela matéria, olha só, já lendo aqui, você já com o conteúdo programático, já tem que vir a linha do tempo na sua cabeça. Aquela linha do tempo que nós estamos falando do início do período colonial, da montagem do sistema colonial. E é fundamental, sempre faça isso, ao meu ver. Falou século XVI ou XVII, está se referindo de quando a quando? Você que escreve. Século XVI, eu ia começar com 1600. Século XVI é 1501. Até o século XVII. O último ano do século XVII é 1700. Estamos falando deste recorte temporal aqui. Deu para entender? Então, a respeito do Nordeste açucareiro, neste período aqui, sabemos que estamos lidando então com uma questão de Brasil colonial. Ok? Questão? Já fizemos a parte 1. Ler o enunciado, temos o comando e ainda por cima temos uma contextualização, já temos uma ideia do que lidaremos. Eu sei que não é uma questão de Primeira Guerra, sei que não é uma questão de Revolução Russa, sei que não é uma questão de ditadura militar, é uma questão de período colonial. E além de ser uma questão de período colonial, está querendo que eu diga a respeito do Nordeste açucareiro. Vamos lá. De uma região. O que a gente faz agora? Lemos o texto? Não. A gente vai para a legenda. Melo, Evaldo Cabral de. É a referência bibliográfica BNT, é uma normatização. Começa com sobrenome em maiúsculo e depois temos o restante do nome. Repara só. Evaldo Cabral de Melo. Ponto final. Pode ser negritado ou pode ser em itálico. O título do livro e depois 2 pontos, subtítulo. Ponto, a cidade a cidade que ele foi publicado, na qual reside a editora que ele foi publicado. Vemos então uma publicação feita pela editora 34 no ano de 2002. E o livro foi retirado, o excerto que nós vamos ler foi retirado da página 110. Só deixando claro o que significa cada parte da normatização. Sempre vai seguir isso daí, sobrenome, nome, título, em negrito ou itálico, 2 pontos, subtítulo, cidade da editora, vírgula, ano, ponto, aí depois a paginação. Certo? Um livro publicado em 2002.
E Evaldo Cabral de Melo é um historiador, diplomata, nascido em Recife, que inclusive fez a sua carreira acadêmica fazendo textos sobre o Nordeste açucareiro, sobre o Nordeste colonial, ou melhor, Nordeste no período colonial. Evaldo Cabral de Melo tem textos sobre Maurício de Nassau, aquele administrador do período do Brasil colonial que nós chamamos de Brasil holandês, momento em que há uma crise dinástico-sucessória no Reino de Portugal com a morte de Dom Sebastião, ou melhor, o seu desaparecimento, entre aspas, em 1578, na Guerra de Alcácer Quibir, e como consequência dessa crise dinástico-sucessória, temos o Império Habsburgo se apropriando de territórios que pertenciam ao tal do Reino de Portugal, e havia uma rivalidade entre o Império Habsburgo e holandeses. Holandeses que estavam em guerras, holandeses aqui entre aspas, estava nascendo ainda essa identidade holandês, guerras religiosas que se misturavam com identidades. E eis que nessas guerras daí, holandeses eles vão tomar regiões que pertenciam ao Império Habsburgo. Afinal, holandeses estavam dentro do Império Habsburgo querendo sua independência. E o que eles vão fazer ao tomar terras que estão pertencendo sob a administração do Império Habsburgo? Uma dessas terras é o Brasil. O Brasil estava sob a administração do Império Habsburgo, aqui, Império Espanhol de Filipe II. Vamos entender para exames de vestibular Império Habsburgo e Reino Império Espanhol como a mesma coisa, para exames de vestibular. E eis que dentro do Império Habsburgo, que era um Império Católico, holandeses protestantes, veja como as matérias se casam, né? Aquela matéria de reforma religiosa com o Brasil colonial, e nessas guerras religiosas elas vão respingar no mundo colonial. Respingar em que sentido? Holandeses protestantes vão tomar terras coloniais de administração de Império Católico, e de um Império Católico que eles estão tentando independência. Deu para entender? Tanto que durante esse período aqui do Brasil holandês, a administração ela começa de forma mais sistemática em 1621, a partir da Companhia das Índias Ocidentais. Veja que não é todo o recorte do século XVI ou XVII. Neste período aí, haverá liberdade religiosa, a Inquisição, que havia feito algumas visitações e levado principalmente cristãos novos, pessoas que haviam praticado heresia e etc., a processos inquisitoriais. Agora nós temos uma relativa liberdade religiosa e de cultos para cristãos novos, que são judeus recém-convertidos. Enfim, há toda uma discussão. Eu só estou aqui contextualizando para vocês em que período, que momento é esse aqui que o Evaldo Cabral ele faz os livros dele, ele se dedica aos seus estudos. Estamos falando então de uma região específica, que é do Nordeste, de um período específico ao colonial, mas note que o período colonial, por mais que seja um período específico, ele é um período amplo, tá? Isso que eu estava comentando para vocês sobre o domínio holandês é lá no século XVII, mas a questão nos pede do 16 ou 17. A questão está nos pedindo sobre elementos e estruturas de um médio e longo prazo. São 2 séculos. O comando da questão não está falando sobre uma data específica, um evento específico. Então eu já estou preparado para lidar com um texto bibliográfico de um historiador que se dedica, olha o nome, Um Imenso Portugal, História e Historiografia. Portugal, minha gente, é do tamanho de Recife. Eu não sei, eu não recordo agora se é menor que Recife ou um pouco maior que... Perdão, Pernambuco. Se é um pouco menor que Pernambuco, um pouco maior. Se não me engano, é um pouco maior que Pernambuco. Gente, Portugal, hoje, né, o contorno do Estado Nacional de Portugal hoje. E eis que o contorno do Estado Nacional português hoje, se nós formos ver a parte portuguesa na Europa, naquele período, não houve tantas mudanças. Mas o imenso Portugal é além do território europeu. É pegando o quê? O que é esse imenso Portugal? É analisar o Império Português. Um império que tem possessões na Ásia, no continente africano e aqui nas Américas. Certo? Tudo bem? Vamos ler então aqui o texto deste historiador, um diplomata também, o Evaldo Cabral, e vamos agora orientados sobre essa contextualização, o que esse texto está falando. Na coluna do ativo, como na do passivo, seria difícil exagerar o papel do açúcar na história do Brasil
colonial. Olha só. Primeira sentença, nós temos uma afirmação que o autor faz. Repetindo, na coluna do ativo, como na do passivo, tá falando de um lugar. Mas será que é um lugar físico ou será que é a representação de algo que ele está querendo dizer? Vamos ver se o texto vai deixar mais claro. Na coluna do ativo e na do passivo. Seria difícil exagerar o papel do açúcar na história do Brasil colonial. Ele está nos afirmando a dificuldade de se exagerar o papel do açúcar no Brasil colonial. Por que será? Será que o açúcar ele teve um papel relevante, não tão relevante? O que esse texto vai dizer? Então, basicamente, ao meu ver, depois de nós lermos essa sentença, vamos grifar o principal. Está querendo falar sobre o papel do açúcar no Brasil colonial. Volta lá para o comando que a gente estava falando. Olha aqui. O texto indica que no Nordeste açucareiro, tá fazendo uma questão de Nordeste açucareiro, e o excerto já começa destacando o papel do açúcar. E você, como vestibulando, o que você estudou do papel do açúcar? O açúcar ele fazia parte do sistema de plantation, ele era monocultura, ao qual Portugal tirava muito das divisas por meio desse comércio. Era a principal atividade econômica de interesse do Império Português aqui nas suas possessões da América Portuguesa. Mas repara só, vamos ver o que o texto diz, pensando numa perspectiva essa do século XVI e XVII. Se foi o produto que proporcionou a base inicial, solidamente econômica, para o esforço do colonizador, vou parar nessa sentença. Olha o que ele está falando. Se o açúcar ele foi o produto de base inicial que proporcionou, ou seja, o açúcar, vou colocar aqui o açúcar, ele proporcionou a quem? Proporcionou a base inicial solidamente econômica para o esforço do colonizador. Colonização é um processo sistemático de conquista, exploração, povoamento. E o açúcar, ele que deu a base para que o colonizador fizesse esse processo de exploração, de conquista e de povoamento. E aqui, meus caros alunos, eu preciso fazer um parênteses, porque há muito aluno que faz a prova de vestibular e fala, nossa, parecia que questão de história era só interpretação. E, de fato, questões de história são interpretação, mas você precisa, além de ter uma leitura refinada dos textos, saber o que significam os conceitos. E como que os conceitos estão articulados, como que os conceitos são mobilizados pelo texto que você lê. E neste texto aqui, o que o autor está fazendo? Ele está mobilizando esse papel que o açúcar tem como a base para o processo de colonização. Interessante. Vamos lá. Quando você pensa em colonização, aluno, aluna, você pensa que quem que foi relevante? Foi o Império de Portugal, etc. Só foi a galera chegar aqui e iniciar. Calma, não é tão simples assim. O autor aqui está nos advogando, logo de início, que um determinado produto, ele que vai ser, digamos, a base, o catalisador para esse processo aqui. Vamos lá. Catalisador é sentido de acelerar aqui o esforço. Foi também o que plasmou o regime da propriedade fundiária. Instalou a escravidão na América Portuguesa e, no seu exclusivismo, inibiu o desenvolvimento da policultura. Quem fez tudo isso? O açúcar. O papel do açúcar. E eu preciso que vocês agora pensem como cientistas sociais. Não é que o açúcar, esse objeto inanimado, ele ganhou força espiritual, força humana. Não é isso. O açúcar, ele tem uma representação por detrás. E eis que a representação que o açúcar tem naquela sociedade de um produto de elevado interesse, afinal o açúcar ele é uma especiaria, e especiarias eram dadas como dotes, especiarias eram elementos de riqueza. E eis que esse produto, que é uma especiaria, ele basicamente ditou as estruturas da colônia.
as estruturas coloniais de exploração se ajustaram à exploração dele. Que é um exemplo. Em vez de produzir diferentes culturas aqui eu estou falando de produtos agrícolas, algodão, arroz. Olha o que ele está falando, o açúcar inibiu os outros. E por que o açúcar inibiu? Nós sabemos que Portugal fez um sistemático processo de colonização com o objetivo de atender os seus interesses mercantis, os seus interesses lucrativos. Logo, olha como o interesse sobre o açúcar, ele tem um papel sobre outras estruturas, inibe a existência de outros cultivos. Que é um outro exemplo? Plasmou o regime de propriedade fundiária. O que é plasmar nesse sentido aqui? Pensando na existência de um regime de propriedade latifundiária, predominantemente o quê? É um regime de propriedade predominantemente latifundiário, na grande propriedade. Não tendo de forma predominante um minifúndio. Ele está falando que o açúcar que instalou a escravidão africana. Como, novamente, não é o açúcar animado, mas a relação que os portugueses e os colonizadores construíram com relação ao açúcar. Fez sentido? Então, essa primeira parte. Olha como o autor, ele advoga, ele faz uma... eu diria que esse é o argumento do Evaldo Cabral. A questão foi feliz em trazer esse excerto, né? E, obviamente, a gente precisa ler a partir de quais fontes o autor está advogando isso, a partir de relatos de sujeitos, crônicas, que tipo de documentação. Então o trabalho do historiador, da historiadora. Por isso que é necessário ler o livro como um todo. Ok. E no seu exclusivismo, inibiu o desenvolvimento da policultura. Pois bem, essa era a parte que eu estava analisando aqui com vocês, tá? Vamos lá? Embora estimulando em áreas apartadas, em áreas separadas, a pecuária e a lavoura de subsistência, olha só, tem pecuária e tem lavoura de subsistência. E ele fala em áreas separadas. E é muito curioso porque até você pensar em área separada, quem ditou foi o açúcar. Porque o açúcar fez com que eles estivessem em outras áreas, não na mesma da grande propriedade, em que o açúcar é ele que predominava. Ele que dita o que está e o que não está. Ele desenvolveu um estilo de vida que marcou a existência de todas as camadas da população, que integrou, reservando, contudo, seus privilégios a uns poucos. O que esse texto está querendo dizer? Eu vou falar dessa segunda sentença e eu vou fazer uma tradução sobre esse excerto, o que ele está falando sobre a relação sobre o papel do açúcar na história do Brasil. Certo? Vamos lá. Primeiro, começando pela segunda parte. Está falando que o açúcar desenvolveu até estilo de vida, que marcou a existência de todas as camadas, que integrou, reservando, contudo, privilégios a uns poucos. Ou seja, o impacto que o açúcar teve foi de dar privilégios a poucos. E que poucos esses? Muito provavelmente, nós sabemos, com base no conteúdo programático, mas é fundamental ler o restante do livro, são senhores de engenho. São senhores de engenho. Eles fizeram rios de dinheiro. Eles, além de... ou melhor, dinheiro não. Eu acho que essa não é a palavra mais adequada. Me perdoem. Eu até acho bom eu fazer a correção aqui. Eles fizeram rios de riqueza. Professor, mas tem diferença? Hoje, na nossa sociedade de hoje, dinheiro, eu diria que equivale a uma grande riqueza, né? Vocês sabiam que os senhores de engenho do período colonial, estou falando no sentido genérico aqui, mas são fases específicas, eles têm menos dinheiro, capital, que os traficantes de escravos? Mas os senhores de engenho têm muito mais poder que os traficantes de escravos. Não podemos cometer o anacronismo, pois naquela época, o valor de status, o valor de riqueza são títulos. Senhor de engenho, um homem branco com uma família, casado, com uma família branca, casada, e uma filha virgem, guardada para se casar com uma outra família de senhores de engenho. Todos esses títulos, o sujeito ele tem uma honraria dada por
por uma ordem de cruzados, acumular esses títulos são o grande elemento da ascensão social daquele período. Fez sentido? Logo, tome cuidado para não cometer um anacronismo. E um desses grandes títulos quais eram? O de senhor de engenho. Fez sentido? Por isso que usar a palavra dinheiro é equivocado aqui. O mais adequado seria riqueza. Vejo que até o professor às vezes pode cometer um anacronismo. Enfim, é o maior pecado que um historiador pode cometer. Não faça projeção do tempo presente no passado. Ok? Vamos lá. Ele desenvolveu um estilo de vida com todos os seus privilégios aos poucos. Professor, quais outros estilos de vida? Teríamos que ler o resto do texto. Eu tenho ideia aqui de alguns, mas eu acho que a gente acabaria ficando se alongando muito num tema e não resolvendo a questão que é o nosso foco aqui, que é estudar ele a partir da questão e entender como resolver provas de vestibular aí, certo? Agora eu quero fazer a tradução. O açúcar. Olha aqui. O papel do açúcar. Ele, como nós estamos falando, ele proporcionou, foi a base do esforço colonizador, e ele teve impactos na propriedade privada, ele teve impactos em mão de obra, ele teve impactos em inibir outros cultivos, em culturas alimentares, e também em outros tipos de produtos, ou seja, é mais interessante produzir o açúcar do que produzir outros produtos. Estamos falando de mercado. Teve impacto também na sociedade, nas relações sociais. Olha o papel do açúcar no mundo colonial. Por isso, meus caros alunos e alunas, uma coisa que inclusive eu tenho notado, e notei principalmente nos últimos anos que eu estava dando aulas de história em colégios, cursos preparatórios para pré-vestibular, como alunos estão colocando um cabresto na cabeça, achando que história é só fazer uma listinha, quais são as características de tal período, etc. É muito mais relevante você entender os conceitos, obviamente, entender o período do que se trata, e entender até de forma conteudista. Esse conteudismo não dá para problematizar muito, mas você precisa ter uma leitura refinada ao ponto de saber como mobilizar esses conceitos e como você identificar como eles estão sendo mobilizados numa questão de vestibular. Esse, ao meu ver, é o que os vestibulares exigem hoje. Até os mais conteudistas. Eu estou fazendo um vestibular aqui que ele é conhecido no estado de São Paulo, entre as universidades aqui do estado de São Paulo, Unesp, Unicamp, o vestibular da FUVEST, que é para ingresso na USP, é posto como o mais conteudista. E veja que até este, que é um dos mais conteudistas, ele exige esse refinamento. Ok? Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue fazer a execução da questão. Será que fica fácil, fica difícil? A mão de obra de escravizados de origem africana e indígena era empregada nos canaviais, na pecuária e na lavoura de subsistência. Meu, gente, primeira coisa, o texto não indicou nada disso. Nada disso. Já vamos riscar. Mas vamos estudar aqui, estamos estudando, vamos ver o que está de errado. A mão de obra de escravizados de origem africana e indígena era empregada nos canaviais? Sim e não. Depende do período. Indígenas, a africana e a próxima geração, que é crioula, ela vai ser predominante durante todo o período colonial e do período do Império. Ponto. Africana escravizada é africana livre, tá? E mão de obra crioula escravizada e livre, apesar de que vai predominar é a escravizada. Não se esqueça que muitos desses já estão conquistando e lutando pelas suas alforrias. Embora elas vão aumentar, as alforrias elas serão conquistadas de forma considerável no final do período imperial. Certo? Mas não se esqueçam de que há resistência desses sujeitos desde o início do processo de colonização. Era empregado nos canaviais, como eu disse, as indígenas no começo, depois o clero fará, principalmente a ordem jesuíta, uma feroz resistência à escravização dos indígenas. E também o emprego da mão de obra africana escravizada se tornará predominante porque o tráfico atlântico de escravos era muito lucrativo.
Ok? Segundo ponto, lucrativo aqui para o Reino de Portugal, principalmente, e para os traficantes também. A distribuição de terras baseava-se na concessão. Olha, sim, mas vamos terminar. Pela coroa portuguesa, calma aí, a coroa portuguesa que vai fazer a concessão de terras para os donatários, que serão o tal das capitanias hereditárias, de privilégios e pequenos lotes a donatários. Então, esses pequenos lotes, as sesmarias, eles eram concedidos por um regime de doação e não eram restritos apenas aos donatários. Entenda uma coisa, temos as capitanias hereditárias. Nós não temos um senhor de engenho para cada capitania, não é isso. Nós temos um donatário. E tem capitanias que um donatário administra duas, enfim, não necessariamente é um donatário para cada capitania, ok? Teve donatário que nem conseguiu chegar na América Portuguesa, o navio naufragou, enfim, são algumas especificidades, mas o vestibular não costuma apresentar. Mas o ponto aqui é o seguinte, existe a terra que o Reino de Portugal doou para determinados fidalgos nobres, que esses são os lotes de terra chamados de capitanias hereditárias, mas dentro da capitania podiam ser doados lotes a partir de um regime chamado de sesmaria, e que eles tinham como objetivo tornar a terra produtiva. Perdão. Portugal fazia isso com o objetivo de... já era uma prática que Portugal exercia em outras colônias nas ilhas atlânticas africanas, e era uma forma, de certo sentido, minimizar os custos que o próprio Reino de Portugal tinha. Minimizar em que sentido? Delegava a particulares. Você fala, mas professor, como que vai ser o interesse de um particular em ele dar a terra e ele sozinho vai ter que tornar a terra produtiva? Ele receberá parte dos lucros e a questão do título, o dono da terra, senhor de engenho. Fez sentido? Que era um valor daquele período, era um valor daquela época, não seja anacrônico. Não cometa anacronismo. C. Os privilégios concentravam-se nas mãos dos senhores de engenho, em detrimento da população escravizada ou livre e pobre. Interessante. Isso eu acho que gira mais no final do excerto. Vamos ver a restante, as outras alternativas. O que eu faço? Eu coloco um pontinho do lado, né, que eu suspeito que seja. Vamos supor que eu tivesse certeza. Marca e vai para a próxima. Vestibular, você tem que ganhar tempo. O desenvolvimento de relações socioeconômicas fundadas na horizontalidade recebia estímulos governamentais? Pelo amor de Deus, horizontalidade. O texto é claro em deixar o que? Ele usa a palavra privilégio. Não temos a palavra isonomia, horizontalidade. Privilégio é o quê? Poucos têm em detrimento de outros. Poucos enriquecem em detrimento de outros. Então, está equivocada de o modo de produção feudal prevaleceu na exploração agrícola pela metrópole. Não há nenhuma menção de modo de exploração feudal, inclusive isso daqui era coisa de vestibular dos anos 90 e anos 2000. Falar que no Nordeste do Brasil havia um regime feudal de exploração, salvo engano, era posto como alternativa incorreta. O texto não faz nenhuma menção disso. Modo de produção feudal, a gente está no período moderno, séculos XVI e XVII. Estamos falando de um modelo de exploração chamado plantation. Certo? Eu estou falando de senhor de engenho, não senhor feudal, tá? São coisas muito diferentes, muitíssimo diferentes. Certo? Então, a alternativa mais adequada é a alternativa C. Certo? Espero ter ajudado vocês a estudar este conteúdo aqui e como resolver este conteúdo nas provas de vestibular da FUVEST.